Povo da fé, que Deus abençoe a todos. O arrebatamento não é um evento aleatório. Ele segue um padrão. E esse padrão foi estabelecido muito antes da igreja nascer, nos detalhes profundos de um casamento. Jesus não falou sobre o fim dos tempos apenas com profecias e advertências. Ele falou como um noivo apaixonado, usando uma linguagem que poucos hoje conseguem compreender. Mas aqueles que ouviram as suas palavras na Galileia entenderam perfeitamente. Eles sabiam que ele estava descrevendo um casamento. Mais do que isso, sabiam que ele estava prometendo voltar. Não como um juiz, ainda não, mas como um noivo que volta para buscar a noiva prometida. A igreja atual conhece o arrebatamento como um conceito, mas desconhece a chave profética que revela quando, como e por quem ele acontecerá. Essa chave, ela foi escondida a olhos vistos, dentro da tradição do casamento judaico antigo, onde cada gesto, cada aliança, cada símbolo foi desenhado para apontar para um único momento, o retorno de Cristo para buscar a sua noiva. Você já ouviu que ninguém sabe o dia e nem a hora? Mas o que talvez nunca te contaram é que essa frase era usada exatamente nos casamentos judeus antigos. Era a resposta que o noivo dava quando perguntava quando ele voltaria para buscar a noiva. Nem eu sei, só o meu pai. Isso não era uma metáfora qualquer, era uma realidade cultural, gente. E Jesus usou exatamente essa expressão para falar do arrebatamento. Agora, escute com atenção. Se Jesus falava como um noivo e a igreja é a noiva, então o arrebatamento não é apenas um juízo, é um casamento. E isso muda tudo, porque o casamento exigia preparação. A noiva precisava estar pronta, vestida, separada, ungida com óleo, atenta a qualquer sinal. E, acima de tudo, apaixonada. Ela não era pega de surpresa porque vivia esperando. Hoje, muitos esperam, né? Outros zombam, mas poucos vivem como noivas. Poucos conhecem o ritual. Poucos conheceram o chamado. E é por isso que essa mensagem precisa ser ouvida. Nessa live, você vai entender porque o arrebatamento é a última etapa de um casamento. Vai descobrir como as traduções judaicas revelam o plano profético de Deus escondido por séculos, mas agora claramente visível para quem tem olhos espirituais abertos. Você vai enxergar cada fase, o preço pago pelo noivo, a aliança feita com vinho, a separação temporária, a promessa de retorno e o clímax, a chegada à meia-noite, com o som do chofar. O que está para acontecer com a igreja é mais do que um evento escatológico, gente. É o cumprimento de uma aliança antiga. Mas nem todos serão levados. Nem todos ouvem o chamado do noivo. Nem todos estão vestidos. Nem todos têm óleo. Nem todos estão prontos. Por isso, meus irmãos, assista essa live até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o que faltava para você entender o seu papel nesse plano eterno e talvez essa seja a sua última chance de se preparar como a noiva. Vamos voltar às escrituras aqui, às tradições, né? E ao coração de um Deus que não desistiu da igreja, mas que voltará para buscá-la, tá? Mas antes da gente ir direto aqui, da gente continuar, eu quero saber de onde você está me assistindo. De onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui nesse vídeo, tá? Nós queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Se inscreva no canal Povo da Fé Oficial, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade. Deixa o like também, tá bom? A cultura judaica, especialmente ali na região da Galileia, onde Jesus cresceu, o casamento não era apenas uma celebração social, era um espelho espiritual. Cada etapa carregava um código profético. E Jesus, ao falar sobre a sua volta, não apenas se referiu a essas tradições,
Ele as incorporou com precisão. Quando um jovem galileu decidia se casar, ele saía da casa de seu pai e ia até a casa da jovem que havia sido escolhida. Ele levava consigo um cálice de vinho, sinal de aliança, e um preço de dote, o mohar, que seria pago ao pai da noiva. Isso não era uma simples formalidade. O mohar representava o valor que o noivo estava disposto a pagar por ela. Soa familiar isso? Jesus fez o mesmo. Ele deixou a casa do pai, desceu até nós e pagou um preço, mas não em moedas, ele pagou com sangue. O preço da cruz foi o mohar da nossa salvação. E quando ele levantou o cálice e disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue", ele estava selando esse noivado espiritual com a igreja. É por isso que no casamento galileu, se a noiva aceitasse o cálice, ela estava dizendo: "Sim, eu te recebo, serei tua". E esse sim era público, né? E depois desse momento, o noivo partia. E aqui está um detalhe mais importante. O noivo não partia para qualquer lugar. Ele voltava para a casa de seu pai e começava a preparar um quarto especial para a noiva. Era um cômodo construído sobre a casa do pai, chamado de Shadar, uma espécie de câmara nupcial, um lugar onde ele e a sua noiva passariam 7 dias em intimidade após o casamento. Jesus usou exatamente essa linguagem quando disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar." João, capítulo 14, verso 2. Isso não é uma metáfora genérica sobre o céu, isso é linguagem de noivado, gente. Jesus está prometendo voltar, não como um mestre, não como um juiz, mas como um noivo galileu que prometeu buscar a sua amada. E aqui vem a parte que poucos entendem. Nem o noivo sabia o dia do retorno. Na tradição judaica, gente, para quem não sabe, o único que podia dar o aval final para o noivo ir buscar a noiva era o pai. Ele observava o quarto sendo preparado, acompanhava os detalhes. Quando tudo estava pronto, e apenas quando o pai julgasse que tudo estava digno, então ele liberava o filho como um sinal: "Vai buscar a tua noiva." Então, quando Jesus disse: "Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o filho, senão o pai." Marcos 13, 32. Ele não estava apenas escondendo uma data, ele estava seguindo exatamente o modelo de casamento galileu. E isso, gente, é profundamente revelador, porque essa resposta só o pai sabe. Era a resposta tradicional de um noivo galileu quando perguntado sobre o dia da celebração. Jesus estava dizendo o seguinte, olha nas entrelinhas ali: "Sim, eu sou o noivo. Sim, eu estou preparando tudo. E sim, vou voltar." Mas quando? Quando o pai disser que está tudo pronto. Enquanto o noivo trabalhava, a noiva também tinha uma missão: esperar em santidade. Ela não sabia o dia, nem a hora, mas sabia que o noivo voltaria. Ela dormia com o vestido pronto, vivia como quem espera. A qualquer momento, no meio da noite, poderia ouvir o som do chofar, o toque do chifre de carneiro e o grito que ecoava pelas ruas da vila: "O noivo está vindo, preparem-se." Esse grito, gente, não era simbólico, era real. Os amigos do noivo iam à frente, como os anjos com a trombeta, né? E anunciavam a sua chegada no meio da escuridão. A vila acordava, as noivas se levantavam, mas nem todas estavam prontas. É exatamente isso que Jesus narra na parábola das 10 virgens. 5 estavam com as lâmpadas acesas, com azeite de reserva. Elas aguardavam com fé viva, coração queimando e olhos fixos no retorno. Mas outras 5, meus irmãos, cochilaram com lâmpadas vazias. As suas vestes estavam talvez impecáveis, mas faltava o azeite da intimidade, da vigilância, da obediência. Jesus termina a parábola com um alerta: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora."
Mateus 25:13. Aqui não há mistério. O casamento galileu, gente, é o molde profético, irmã Sandra, do arrebatamento. O arrebatamento não é um escape para cristãos nominais. É o chamado do noivo para aqueles que viveram com as lâmpadas acesas. E lembre-se, gente, no modelo galileu, quando o noivo chegava à meia-noite, a noiva era levada até o quarto preparado, o Shadar. Lá passavam 7 dias em intimidade. E durante esse período, os convidados celebravam do lado de fora, mas a noiva e o noivo estavam escondidos. Era uma antecipação do céu, uma lua de mel celestial, uma imagem da igreja sendo retirada da terra antes do derramar da ira. É por isso que muitos estudiosos e os próprios judeus messiânicos, eles entendem que o arrebatamento é pré-tribulacional. Porque assim como a noiva era levada antes da celebração pública, também a igreja será retirada antes da manifestação do juízo. 7 dias, 7 anos. A arca fechada antes do dilúvio. Ló retirado antes do fogo. A noiva levada antes da aflição. Tudo aponta para o mesmo padrão, gente. Deus protege os seus antes da ira. Mas essa proteção não é automática, não. É para quem tem azeite, para quem diz sim ao cálice, para quem vive em aliança. A espera da noiva era ativa, ela se purificava, ela preparava um enxoval. Ela perguntava às amigas, será hoje? Ele virá hoje? Ela não estava distraída. Ela vivia com o coração acelerado, como quem ouve passos à distância, porque ela sabia, o noivo virá como um ladrão na noite, mas não para quem está acordado. Antes de seguir, se essa mensagem já está fazendo sentido para você, meu irmão, minha irmã, e tem te abençoado, considere apoiar o meu trabalho com um joinha, um like. É um joinha que fica aqui embaixo do vídeo, isso vai ajudar demais, tá? Por favor, faça isso agora se você não deixou. Mas só de você ter assistido até aqui, você já me apoiou demais, tá bom? Vamos continuar aqui. A maioria dos cristãos conhece a palavra arrebatamento, mas poucos compreendem o que ela realmente representa. E menos ainda, gente, entendem onde está a chave para discerni-lo. Toda essa chave, tudo isso está no antigo casamento galileu. Entende? Daqui a pouco eu vou responder para vocês aqui todas as perguntas, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, poucos compreendem o que o arrebatamento representa e menos ainda entendem onde está a chave para discerni-lo. É no antigo casamento galileu. Quando o noivo vinha buscar a noiva, irmã Josefa, ele não a levava direto para a festa. Ele levava ela para um lugar secreto chamado Shadar, que é o quarto que eu falei que ele havia construído durante meses, dentro da casa do pai. Esse quarto era um espaço reservado, fechado, íntimo. Somente o noivo e a noiva que tinham acesso. Durante 7 dias... eles ficavam ali juntos, sozinhos, celebrando o início de uma nova vida. Enquanto isso, a festa acontecia do lado de fora. Essa imagem tem uma profundidade profética quase ignorada nas igrejas. Ela revela o que está por trás da promessa do arrebatamento. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Jesus, ele estava dizendo à sua noiva, eu estou construindo o Shadar, e eu vou voltar para te levar até ele. Agora preste atenção nisso. Durante o período em que a noiva estava no quarto, ninguém podia vê-la. Então ela estava ali escondida do olhar de todos, protegida, intocável, selada. Enquanto a vila celebrava ou enfrentava tribulações, ela estava com o noivo. Isso aponta para o tempo da grande tribulação, aonde o mundo será tomado por caos, engano e juízo. Mas os que foram arrebatados estarão escondidos com Cristo no Shadar eterno.
Essa é a mesma linguagem usada pelo profeta Isaías, gente. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, 20. Agora pense, por que Jesus escolheria exatamente 7 dias de reclusão no modelo do casamento? Porque o número 7 aparece tantas vezes em Apocalipse, quando fala-se dos 7 anos da tribulação? As respostas estão no detalhe, gente. O Shadar é a sombra do céu. A festa é o reino milenar. A espera é agora. E o grito à meia-noite está prestes a soar. Mas aqui está a questão que precisa nos confrontar. Você está vivendo como uma noiva pronta? Ou como alguém que admira o noivo, mas não preparou a veste, porque o tempo do noivado está acabando? E quando a porta do Shadar se fechar, gente, ninguém mais poderá entrar. Essa é a mesma imagem da Arca de Noé. Lembre-se, quem fechou a porta foi Deus. E depois que ela foi selada, o juízo veio. Muitos esperam um aviso, irmã Raquel Silvestre, uma sirene, um último sinal. Mas Jesus foi claro, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Enquanto muitos estavam casando, construindo, negociando, a arca foi selada. E quando o Shadar for trancado, será tarde demais. Aqui está algo que precisa gerar temor. O arrebatamento não é sobre escapar da dor. É sobre estar preparado para o encontro. É sobre viver com a lâmpada acesa, o azeite renovado e o coração apaixonado pelo noivo. Não será uma multidão, será um remanescente. A noiva verdadeira não é definida por seus dons, nem por sua posição na igreja. Ela é identificada pelo óleo da intimidade. E se há uma batalha nesse tempo, ela não é política, não é apenas moral, é pela sua lâmpada, pelo seu azeite, pela sua vigilância. O inimigo quer uma noiva cansada, distraída, adormecida. Mas o Espírito está dizendo à igreja: levanta-te, minha amada, vem. O noivo está à porta. O Shadar está pronto, a hora chegou. A trombeta vai soar, o grito será ouvido. Mas só quem estiver acordado subirá. Antes de eu continuar, eu posso te pedir um favor aqui? Inscreva-se no canal Povo da Fé Oficial e deixe um like nesse vídeo. É uma forma simples, mas poderosa de dizer ao YouTube que essa mensagem tem valor e merece alcançar ainda mais pessoas. Enquanto o mundo segue distraído, gente, um movimento silencioso e invisível acontece no céu. O noivo já terminou o Shadar. A noiva está quase pronta, mas há um detalhe sagrado que não pode ser ignorado. Somente o pai pode liberar o noivo. No casamento galileu, o filho não sabia o dia nem a hora em que ele iria buscar a sua noiva. Ele podia até estar ansioso, observando o pôr do sol, ajustando o chifre do chofar, mas o momento exato só era autorizado pelo pai da casa. Foi por isso que Jesus disse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Mateus 24, 36. Ele estava falando como um noivo galileu. Ele estava respeitando o protocolo celestial da aliança. E isso nos diz algo muito importante. O arrebatamento não será determinado pelo caos da terra, mas pela agenda do céu. O relógio profético não gira em torno das guerras, das crises ou das eleições. Ele obedece ao tempo do Pai. E o Pai está olhando para uma coisa: a preparação da noiva. Agora, olhe com atenção para esse detalhe. Durante o tempo de espera, o noivo enviava presentes para a noiva. Pequenos lembretes, joias, alianças, tudo para mantê-la firme, conectada, atenta. E isso nos lembra algo? O Espírito Santo é o presente que o noivo deixou.
Ele é o penhor, a garantia. O Espírito é quem convence, prepara, adorna e desperta a noiva. E é exatamente por isso, gente, que o Espírito e a noiva clamam juntos: Maranata. O Espírito não está apenas derramando dons, ele está soprando santidade, ele está lavando as vestes, ele está chamando a igreja de volta para um lugar secreto. Mas aqui está a parte mais séria: nem todos estão ouvindo esse chamado. Há muitas igrejas cheias, mas poucas noivas acesas. Muitos têm ministérios, mas poucos têm óleo. E isso deve nos abalar. Porque quando o pai disser, vai buscar a noiva, não haverá tempo para correr atrás do azeite. Esse momento será repentino, invisível, escandalosamente silencioso para os distraídos e gloriosamente audível para os preparados. O som do chofar virá como um sussurro para os santos e como um estrondo para os que ficaram. Será como nos dias das virgens prudentes e loucas. Mesma expectativa, mesmo local, mas resultados eternamente diferentes. E por que 5 foram deixadas? Porque tentaram viver da unção das outras. Porque pensaram que azeite se pega emprestado. Mas azeite, meu amigo, minha amiga, se cultiva no secreto. Agora preste atenção, esse tempo que estamos vivendo não é um tempo comum. Não estamos apenas em mais um ciclo histórico. Estamos na última vigília da noite. O silêncio do Pai é, na verdade, a tensão antes do comando, a demora aparente, é a compaixão final. Mas até quando? Quantos ainda precisam despertar? Quantos ainda acham que pode escolher o dia? Quantos ainda acham que o arrebatamento é simbólico? Ou pior, opcional? É hora de parar tudo e perguntar: será que eu sou a noiva? Ou apenas uma convidada que gosta da festa? O Espírito está limpando o altar, está expondo os ídolos do coração, está separando os que dizem Senhor, Senhor, dos que o conhecem no secreto. Esse é o tempo da peneira, da separação, do azeite escondido. Porque quando o Pai liberar o noivo, não haverá apelos, não haverá segunda chamada, só haverá o som da porta se fechando. Imagine a seguinte cena: o céu está em silêncio, os anjos estão perfilados, o noivo está de pé, a trombeta está nas mãos do arauto, e o Pai, com um simples gesto, diz: agora. Esse será o momento mais decisivo da história da humanidade, mais forte do que o dilúvio, mais surpreendente do que o êxodo, mais glorioso do que Pentecostes. O arrebatamento será o início da maior virada de todos os tempos. Não haverá sirenes, não haverá alerta nos noticiários. O mundo seguirá o seu curso. Casamentos, festas, negócios, cultos, até que ele venha. E nesse momento, 2 estarão dormindo. Um será levado, o outro deixado. 2 estarão trabalhando, um será levado, o outro deixado. Jesus foi claro. E mais do que isso, ele foi profético. Porque o arrebatamento, meu amigo, minha amiga, não será uma lenda, será cumprimento, será justiça, será amor em forma de resgate. Mas também será juízo. Para os que zombaram, para os que postergaram, para os que quase entregaram a vida. Não haverá tempo de última hora. O azeite não se compra com desespero. Se você ouviu sobre o noivo, se você entendeu a metáfora, se você recebeu os convites da graça, você não poderá dizer que não sabia. Esse será um instante em que muitos chorarão, mas o choro será tarde. Baterão na porta, mas a porta já terá sido fechada. Assim como nos dias de Noé, a arca ficou aberta, até que Deus a fechou por dentro. O mesmo acontecerá com a igreja. Hoje, a graça ainda está aberta, mas um dia o Pai vai fechá-la. E quando isso acontecer, o mundo verá
o verdadeiro significado da ausência da noiva. O caos começará, a tribulação tomará forma, a paz será retirada da terra, e os que ficarem não terão mais dúvida do que a palavra era verdadeira. O que você fará com essa verdade determinará onde você estará quando a trombeta soar. Se tudo que foi dito até aqui mexeu com você, sabe, não ignore. O plano do arrebatamento não é uma alegoria, gente. Não é uma fantasia. Não é uma doutrina criada para consolar os fracos. Não. Ele é o ponto de chegada de tudo que Jesus ensinou. É o reencontro definitivo entre o noivo e a noiva. É a coroação de um amor que atravessou os séculos, as perseguições, os desertos e as dúvidas. Não é sobre escapar do sofrimento, é sobre cumprir o propósito eterno de Deus. Unir o seu Filho amado à igreja que ele mesmo lavou, preparou e escolheu desde antes da fundação do mundo. Mas a pergunta que não pode mais ser adiada é: você é a noiva ou apenas uma espectadora do casamento? Você tem o azeite ou apenas a aparência de uma lamparina acesa? Você conhece o noivo ou apenas ouviu falar dele nos cultos de domingo? Há pessoas que conhecem cada detalhe da teologia, mas não têm intimidade com o noivo. Há outras que pregam sobre o céu, mas não estão se preparando para morar lá. E há também quem se emocione com mensagens, sabe, como essa, mas amanhã volta a viver como se nunca tivesse ouvido nada. Esse é o momento de romper com essa superficialidade, de deixar de ser espectador e parar de adiar decisões espirituais. O tempo está se fechando, as peças estão se encaixando, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E quando a trombeta soar, não haverá espaço para arrependimentos tardios. A porta será fechada e o que foi decidido em vida será confirmado na eternidade. Por isso, o meu apelo não é religioso. É espiritual, profético e urgente. Não brinque com a eternidade. Não trate o amor de Jesus com frieza ou indiferença. Ele te ama. Ele te escolheu. Ele está vindo. E ele só voltará para uma noiva preparada, santa, apaixonada, aguardando com expectativa o chamado do Pai. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu espírito, se inscreva aqui no canal, ativa o sino e deixe aí o seu like nesse vídeo para nos ajudar. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo precisa alcançar ainda mais pessoas, ok? Pastor Daniel Adams, vem falar um pouquinho para a gente aqui sobre o arrebatamento. Vamos ouvir o pastor Daniel Adams aqui um pouquinho? A graça e paz, seja muito bem-vindo. Um dos maiores sinais da volta de Jesus é o descrédito da sua volta. As pessoas hoje até ridicularizam, até muitos cristãos, pastores que falam que é utopia a volta de Jesus. É uma coisa assim impressionante. E a Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo 3, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Então, o argumento dessas pessoas, eu escuto essa história do meu avô, do meu pai, e que Jesus vai voltar e não voltou, isso é historinha. Então, a gente vê o descrédito da volta de Jesus hoje, as pessoas comentando, não só os incrédulos, mas pessoas que acreditavam, hoje não estão mais acreditando. Um dos sinais muito claro também da volta de Jesus, que é na nossa geração, Jesus deixou bem claro os sinais. Mateus capítulo 24, verso 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então, Jesus deu esta dica, que quando a figueira florescer, a figueira fala de Israel,
quer dizer, ela estava como morta, e quando começar a florescer, fique atento, saber que a volta de Jesus está próxima. Interessante que o profeta Isaías, ele profetizou a ressurreição de Israel. Isaías 66, verso 8, ele fala assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou uma nação de uma só vez? Amados, no dia 14 de maio de 1948, e foi proclamado Israel, a independência de Israel. Em 1948, Ben-Gurion, e ele proclamou o renascimento de Israel. E eles receberam lá uma pequena terra, tão pequena, de deserto, e lá eles estabeleceram novamente a sua moradia. Então, em 14 de maio de 1948, nasceu Israel, se cumpriu essa profecia de Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu algo semelhante? Pode nascer uma terra num só dia? Ou uma nação de uma só vez? Então, se cumpriu essa palavra que Jesus deixou bem claro, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Quer dizer, sabei que está próximo a volta de Jesus. Então, nós estamos vivendo a iminente volta do Senhor. Eu creio, com essa pandemia, tudo que aconteceu acelerou tudo. O plano globalista, do plano de unificar uma religião só, porque eles falam que as guerras acontecem por religiões. Então, está havendo um acordo de unificação das religiões cristãs, né? Judaísmo, o catolicismo e também com os judeus. E nós estamos vendo que tudo está convergindo num só propósito: levantamento de um líder mundial. Então, gente, isso é um dos maiores sinais que tudo está indicando que Jesus está às portas, os sinais estão aí. O maior número de terremoto hoje, na escala, nesses últimos tempos, triplicou. Tufão, furacão, a fúria da natureza, e Jesus deixou bem claro rumores de guerras, e hoje os homens, as grandes potências têm armamento nuclear para destruir. Só os Estados Unidos têm armas nucleares que podem destruir 50 vezes o planeta Terra. Mas nós sabemos que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito, particularmente, eu ouvi o pastor Giovanni, eu creio que os sinais, agora, a última festa que falta acontecer, que é profética, a festa das trombetas, que fala sobre o arrebatamento. E é interessante que a Bíblia fala ao som do chofar, na Bíblia hebraica, ao som do chofar. Esse é o som. Esse é o som, é tocado na festa das trombetas. Isso é tremendo, é nesse período de setembro. E aí, 10 dias depois, vem o Yom Kippur, dia do perdão. Mas eu fico assim, maravilhado, pastor Giovanni, porque se a gente parar para pensar, vai ser um dia normal, as pessoas estão trabalhando, alguns casando, algumas pessoas dirigindo o seu carro, avião. Hoje as pessoas estão encantadas com o mundo, estão encantadas com os prazeres. Hoje nós vemos tantos prazeres, tantos entretenimentos para nos afastar de Deus. Hoje a rede social é tremendo. Hoje as pessoas não conseguem ler a Bíblia, mas têm tempo para curtir 2 horas de Instagram, navegar na internet,
tantos atrativos, tantas distrações. Gente, atentai para as coisas lá do alto. Atentai para as coisas lá do alto, porque Jesus está voltando. Vamos investir o nosso precioso tempo em almas para Jesus. Vamos participar dos cultos presenciais. O pastor Giovanni falou da igreja de Laodiceia, uma igreja sem identidade, não é fria nem quente. E o Senhor Jesus disse, a igreja morna, ele vai vomitar da sua boca. A igreja de Laodiceia, ela tem poder, ela tem riqueza. A igreja de Filadélfia é uma igreja pobre, mas é uma igreja que ama. É uma igreja que ama. Ela não tem poder político, mas é uma igreja que tem a força do Senhor, que tem o poder do Senhor Jesus, que ama. Então, nós temos que voltar ao primeiro amor. Porque a Bíblia fala, não adianta você ter 9 dons espirituais, não adianta você conhecer os mistérios de Deus, não adianta você entregar os seus bens aos pobres, falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta. O amor é a marca na vida do verdadeiro cristão, que ele sente empatia pela aquela pessoa que está sofrendo, ela entra em ação para ajudar as pessoas, ela não fica na apatia, ela não fica na contemplação, ela ajuda, ela investe nas pessoas, ela se doa, porque aquele que tem o amor de Deus não procura seus interesses, sim interesses do outro, como Jesus deixou bem claro, nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. Então, amados, esse é o momento de refletir, como é que eu estou vivendo? Será que eu não sou como aquelas virgens imprudentes que tinham as vestes, mas não tinham o óleo? O que significa o óleo? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos que refletir, estar preparado, porque a qualquer momento, eu creio, viu, pastor Giovanni? Amém, glória a Deus. Obrigado, meu amigo, pastor Daniel Adams, por essa participação que com certeza abrilhantou ainda mais essa live a respeito desse assunto tão importante e tão pouco falado, né? Que é o arrebatamento da igreja. As pessoas falam, poxa, Jesus está voltando, então já era, acabou minha vida. Não. Enquanto Jesus não vem, a gente continua sonhando, projetando, fazendo aquilo que é bom, sendo generosos e pregando o evangelho. E nós temos feito isso com muita maestria. Vocês sabem que nós juntos estamos evangelizando ali em Moçambique, ganhando vidas para Jesus. Somos responsáveis por mais de 5.000 crianças em todo o país de Moçambique, juntamente com o pastor Gabriel em todas as bases. Estamos entrando agora no país do Malawi, que é uma miséria. Se você acha que aí onde nós estamos, que as imagens que eu estou te mostrando é um lugar de escassez, você vai ver no Malawi. E no ano que vem eu estarei indo para lá, para estar fundamentando as bases do Ministério Povo da Fé lá no Malawi. E a gente precisa muito da ajuda de todos vocês, tá? Inclusive a irmã Suzana tá aí desesperada, né? Para mandar a oferta, o dízimo. E glória a Deus que existem pessoas como a irmã Suzana, como vocês que abraçaram essa missão. O ressoar da trombeta está muito próximo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Inclusive, ontem nós tivemos refeição e eu quero mostrar para vocês aqui imagens da nossa refeição que foi feita no dia de ontem. Graças a Deus, foi uma bênção, né? Nós tivemos muitas crianças ali, quase que 1.000 crianças se alimentaram ontem, e nós temos também agora a refeição de amanhã, que vai acontecer com frutas, suco, tá? Arroz, feijão, a carne do frango, e eu conto com a ajuda de todos. Olha só essas imagens. Paz e graça, Ministério Povo da Fé. Quero agradecer aqui ao pastor Giovanni e todos os irmãos que têm feito parte conosco nesta missão, que contribuíram para que essa refeição pudesse se realizar. Estamos aqui muito felizes e agradecendo aqui aos irmãos que estão sempre aí nos abraçando nesta missão. Hoje temos arroz, feijão e carne de frango. Graças a Deus
Veja aí, feijão, arroz, carne de frango e as crianças estão muito alegres. Então, vamos para cima. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Sempre unidos, ministério, povo da fé. São tantos projetos lindos que estão de pé. Tem horta, escola, um orfanato, vamos construir para o povo servir. É que estamos aqui. São mais de 1000 crianças em Amatanda. Mais de 5.000 crianças em toda a África. Alimentadas, amparadas com amor. Com alimentos, roupas e com a palavra do... Essas imagens são de ontem. Deus abençoe a Maria Borges, que Deus prospere a irmã em tudo, né? E aí você vai vendo que nós vamos reduzindo, né, o número de pessoas que vão permanecendo na live. Nós estamos passando por um momento muito difícil aqui no YouTube. As nossas lives não estão rompendo, né? O algoritmo está segurando a nossa audiência, e é por isso que eu preciso da ajuda de todos, porque o desafio é muito grande para cumprir. Mas uma coisa eu te digo: o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. A Bíblia nos conta a história de uma viúva que ficou, uma mulher que ficou viúva, e os 2 filhos dela iriam ser levados para pagamento de dívida. E ela foi até o profeta, pediu um auxílio, uma ajuda, e o profeta disse: declara para mim o que você tem na sua casa. Ela disse: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite numa botija. E aí o profeta deu a direção: então vai, pega vasos emprestados, fecha a porta da sua casa e deita o azeite nesses vasos. Ela disse que tinha um pouquinho, não é? Porém, todos os outros vasos foram cheios com aquele pouquinho de azeite. Então, o nosso pouco nas mãos de Deus são multiplicados. Por exemplo, os pães e peixes, né? 5 pães e 2 peixinhos do menino, alimentou uma multidão de mais de 15.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, você vê que... Amém, irmã Mel, Deus abençoe, viu? Então você percebe que o pouco nas mãos de Deus se torna muito. E é o que tem acontecido, é literalmente o milagre da multiplicação, porque além das nossas crianças comerem, elas também levam para casa, entende? Pastor, como é que eu faço para ajudar? Aqui abaixo tem 2 chaves Pix, né? Que é o CNPJ e o WhatsApp, que também é uma chave Pix, do Banco Nubank, tá? Vai aparecer lá Ministério Povo da Fé, ou então Giovanni Dias Pereira. Com muito esforço, muita oração e muita fé, nós conseguimos terminar as vigas da nossa escola. Foi batalha, foi correção de erro, foi reconstrução, foi trabalho dobrado. Mas vencemos! Agora, os barrotes estão sendo posicionados, a estrutura está se levantando, a escola está tomando forma diante dos nossos olhos. E enquanto isso, o almoço para as crianças não parou um único dia, mesmo no meio de obras, dificuldades, atraso, prejuízo, planejamento apertado, as panelas continuam fervendo, o alimento continua chegando e milhares de crianças continuam sorrindo, porque sabem que tem no povo da fé uma mão estendida. Mas agora, gente, nós estamos entrando em um dos momentos mais importantes dessa obra. Nós precisamos comprar as telhas, e sem as telhas a escola não avança. Sem as telhas, o sonho fica exposto à chuva, ao sol, ao vento. E além disso, temos outro compromisso que arde no meu peito. Precisamos finalizar a casa do nosso irmão Manuel. Manuel que vivia na extrema miséria, Manuel que não tinha sequer onde deitar. Manuel que se emocionou ao ver pela primeira vez na vida um colchão e um travesseiro. Manuel que está vendo a esperança renascer dentro de uma casa que está sendo construída tijolo por tijolo com amor e obediência ao chamado de Deus. E eu quero olhar para você agora com respeito e sinceridade
e te fazer um pedido. Ajude-nos a continuar. Esse não é um pedido meu, esse não é um pedido humano, essa é uma convocação do próprio Evangelho. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. E quando você olha para uma escola sendo erguida no meio da pobreza, para crianças recebendo alimentos ali todos os dias, para um homem que vivia esquecido e agora está recebendo um lar, você não está apenas olhando para a filantropia, não, você está olhando para o reino de Deus em movimento. Eu aprendi algo nesses anos de missão, gente. A generosidade, ela nunca volta vazia. Deus nunca fica devendo para ninguém. Cada semente plantada em solo fértil se transforma em colheita na vida de quem planta. Colheita financeira, espiritual, emocional e familiar. A promessa de Deus é clara: dai e ser-vos-á dado. Não é sobre perder, é sobre liberar. Não é sobre gastar, é sobre semear. Não é sobre dinheiro, não, é sobre destino. Eu sei que muitos aqui já fazem muito. Eu sei que muitos aqui se sacrificam, abrem mão, contribuem com fé. Mas hoje eu preciso falar com aqueles que Deus está tocando agora, nesse exato momento. Nós estamos em uma fase decisiva, gente. As telhas precisam ser compradas. A casa do Manuel precisa ser concluída. Crianças precisam continuar comendo. E tudo isso só vai acontecer se houver um povo com coração acessível, disposto, sensível, obediente. Não deixe para depois. Não pense que a sua oferta é pequena, sabe? Não pense que alguém vai fazer no seu lugar. Não. Deus está chamando você. É com você que Ele quer contar. Cada telha que subir aqui, cada parede que for finalizada, cada refeição servida amanhã, tudo isso estará ligado à sua generosidade, ao seu amor e à sua fé. Meu irmão, minha irmã, abra hoje o teu coração. Mostre que a fé que você professa é a fé que você pratica. Estenda a mão a quem não tem ninguém. Ajude-nos a erguer essa escola, a terminar essa casa, a sustentar essas crianças. Seja parte do milagre. Plante uma semente que o céu nunca esquecerá. Que Deus te toque, te mova e te prospere. E que Ele use você como um instrumento de transformação hoje, em nome de Jesus. Deixa eu te mostrar aqui o resultado do som que nós compramos. Nós compramos esse som. Olha, dá uma olhada para você ver. Ó. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, muito obrigado mesmo pela conquista, pelo esforço e pelo sacrifício que os irmãos fizeram. Veja aqui, que maravilha. Já conseguimos aqui comprar o som e desde já nós iremos aqui a ter possibilidade de fazer cultos ar livre, de poder, na verdade, evangelizar. E o nosso material aqui está, na verdade, já quase completa. Dá uma olhada agora nisso aqui, ó. Ministério Povo da Fé, graça e paz, pastor Giovanni e todos os irmãos do Brasil. O som que nós compramos, os irmãos compraram, outras coisas nós alugamos, mas aqui tem o nosso som que o Ministério Povo da Fé comprou. Estamos no avivamento aqui, estamos aqui celebrando ao Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Culto de evangelização. Eles estão lá, né? Adorando a Deus. Inclusive, o pastor Gabriel disse que dezenas de almas se renderam ao Senhor nesses cultos evangelísticos que estão sendo feitos ali em Moçambique. Tudo isso graças a Deus e a vocês. Cada alma dessa que é ganha ali, você tem parte dessas almas, você tem parte dessas vidas, né? Só relembrando o nosso irmão Manuel recebendo o colchão, olha a alegria dele. Primeira vez Pai Manuel vai dormir no colchão. Meus irmãos, estamos comprando aqui as coisas para o Pai Manuel. O colchão está aqui, a almofada está aí. Tem um obreiro que está trazendo aí. Olha aí a alegria. Tem um obreiro que está trazendo cobertores. Olha aí. Primeira vez vai dormir no colchão, uma almofada. Em cada vida o de Deus está. Em um sorriso, uma lágrima, olhar.
coisa linda, né, gente? Aí esse vídeo que o pastor Gabriel mandou pra gente hoje, olha só que coisa linda. Meus queridos irmãos do Ministério Povo da Fé, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Veja só, tá ficando linda aqui a escolinha das crianças. Já estamos colocando aqui os barrotes e daqui a pouco nós temos que colocar do lado de lá de trás. É muito barrote que está entrando aqui, mas Deus está dando vitória e quero louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni. E todos os irmãos estão sacrificando para que essa obra não pare aqui em Moçambique. E estamos já precisando aqui de telhas para podermos colocar, né, para podermos cobrir. E temos que terminar esse lado, que na verdade amanhã é domingo, né? Segunda-feira nós já estaremos terminando. Terça-feira, se tivermos aqui as telhas, já estaremos cobrindo e depois da cobertura, rebocar aqui as paredes, colocar aqui o piso, pintar essa escola, colocar aqui as janelas, colocar as portas e janeiro é o mês que na verdade estamos projetando para a inauguração dessa escola. O pastor Giovanni estará aqui em Moçambique. Quem sabe você que deseja fazer parte conosco nessa obra, visitando a África, você pode aproveitar esta oportunidade vindo junto com o pastor Giovanni Dia e vai ser uma bênção, servindo as crianças, refeições, visitando as bases que nós temos nas nossas congregações, cultuando junto com os irmãos debaixo das árvores, e vai ser bênção pura, fazendo algumas cruzadas, culto de evangelização. Falando nisso, hoje mesmo é o último dia do culto da evangelização que nós estamos fazendo e agora é o terceiro dia. Começamos na quinta e termina hoje e estaremos fazendo ainda esses cultos de evangelização. Isso está sendo possível porque os irmãos do Ministério Povo da Fé nos ajudaram na compra do som, que ainda falta, né? Ainda falta mais, mas pelo menos já dá para evangelizar, ganhar alma para o reino, pregar a palavra onde muitos não vão, mas precisamos aumentar o Olha que glorioso fazer parte disso. Não é bom fazer? Eu gostaria que você comentasse aí. Não é glorioso fazer parte disso, gente? Isso aqui não é uma oportunidade que o próprio céu está dando para nós, para a gente fazer a nossa parte, para a gente cumprir e fazer de fato o que Jesus nos ordenou, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos? Hã? Essa não é a verdadeira religião? E isso não é gostoso, não é glorioso fazer parte disso? Então, faça parte você também. Aqui abaixo tem a chave Pix, que é o CNPJ do Ministério. O WhatsApp também é a chave Pix. O PayPal tá aí. E uma conta da Caixa Econômica Federal. Se você quer uma do Bradesco também, ó, tá na tela. Só tirar o print e fazer a sua semente. E Deus estará abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa música. Eu vou correr agora. Nós temos compromisso ainda ministerial hoje e eu creio que grandes coisas o Senhor estará fazendo por nós e é por isso que nós estamos alegres. Deixa o teu nome, sobrenome e cidade onde você mora e a graça que você precisa receber de Deus aqui nos comentários abaixo e eu e a minha esposa estaremos à meia-noite orando por todos vocês. Deus abençoe, vamos para cima e tamo junto na fé. Ô glória, ó, um beijo no coração de todos. Valeu, gente. Se inscreva também no Instagram, tá? PR Giovanni Dias e Povo da Fé, tá? Agora tem o Instagram também da Igreja Ministério Povo da Fé, tá? Igreja Povo da Fé lá no Instagram, tá bom? Se inscreve lá também, será uma bênção. E tem o TikTok e o Kawaii, que é o Povo da Fé Oficial. Se você tem essas plataformas, siga a gente lá e vamos pra cima em nome de Jesus. Ô, glória! Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor. O amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Nós
Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos, Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.